Quando a CIA divulgou os 470 mil arquivos do HD de Osama Bin Laden, a mídia focou no bizarro. Filmes da Disney, jogos de videogame e o vídeo viral Charlie Bit My Finger. A explicação mais fácil eram para as crianças que viviam no complexo. Muitos deram o caso por encerrado, mas essa é a resposta rasa. E os analistas da CIA sabiam disso. Eles descobriram que a pista mais importante não estava em um único arquivo, mas no padrão de todos eles. E escondido no meio de tudo, um documento revelou uma verdade que reescreveu o final da história do terrorista mais procurado do mundo. Hoje, vamos mostrar por que o verdadeiro segredo de Bin Laden não era um plano de ataque, mas sim o quão sem importância ele havia se tornado. A Operação Lança de Netuno, em 2 de maio de 2011, foi o ponto final de uma década de caçada. Em menos de 40 minutos, tudo havia acabado. Bin Laden estava morto, mas para a CIA, a segunda fase da missão estava apenas começando. Enquanto os soldados do SEAL Team 6 acabavam com a ameaça, uma equipe especializada tinha outra tarefa: coletar tudo. Discos rígidos, pendrives, DVDs, anotações, diários. Qualquer coisa que pudesse conter inteligência. Eles saíram de lá com o que a CIA mais tarde chamou de o maior tesouro de informações já coletado de um único líder terrorista. De volta aos Estados Unidos, a agência montou uma força-tarefa. O desafio era gigante. Eles tinham centenas de milhares de arquivos, sem um índice, sem organização e, o mais preocupante, que podiam estar cheios de armadilhas digitais e códigos de proteção pesados. Havia uma pressão imensa da Casa Branca. Existiam planos para um novo 11 de setembro escondidos ali? Mas quando os analistas começaram a abrir os arquivos, o primeiro obstáculo não foi a proteção dos códigos, foi a confusão. Ao lado de um rascunho de um discurso ameaçando a América, havia um arquivo de vídeo do desenho Carros. Perto de um manual de fabricação de bombas, havia um documentário da National Geographic sobre si mesmo, intitulado Osama Bin Laden, o homem mais procurado do mundo. O problema mudou de figura. Não era mais sobre como quebrar o código. A pergunta se tornou: o que é importante e o que é só distração? Como separar um plano terrorista real do entretenimento familiar? A virada na investigação veio de uma mudança de ponto de vista de um pequeno grupo de analistas da CIA. Eles propuseram uma teoria ousada. E se a distração não fosse distração? E se os arquivos pessoais, os vídeos, os desenhos, fossem a chave para entender a mente do terrorista e, com isso, o estado atual da Al-Qaeda? Para entender a organização, eles precisavam primeiro entender o homem em seu momento mais frágil. Eles começaram a organizar os arquivos, e o que encontraram foi o retrato de um homem em queda. Primeiro, eles analisaram seu diário pessoal, um documento com mais de 200 páginas, e o que estava escrito era o que ninguém esperava. Bin Laden não escrevia sobre a Guerra Santa. Ele escrevia sobre as chuvas na região, sobre suas preocupações com a educação de seus filhos e, principalmente, sobre a imagem pública da Al-Qaeda. E ele estava obcecado com a mídia. Essa obsessão nos leva à segunda revelação, encontrada em uma série de bilhetes. Documentos revelados pela CIA em 2017 mostram que ele passava horas debatendo detalhes sem importância. Ele escreveu textos longos sobre a necessidade de mudar o nome Al-Qaeda para algo que soasse menos violento. Ele se preocupava com a qualidade dos vídeos de propaganda e estava agindo menos como um comandante militar e mais como um diretor de marketing desesperado para salvar sua empresa da falência. Mas como ele recebia esses filmes e notícias sem internet? A resposta era um único homem, seu mensageiro pessoal de confiança, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Era ele quem trazia os pendrives, que serviam como a única janela de Bin Laden para o mundo que ele jurou destruir. Pense nisso. O homem que queria derrubar a cultura ocidental dependia dela para se manter informado e entreter sua família. Entre todos os arquivos coletados pela CIA, havia vídeos inéditos de Bin Laden ensaiando discursos. As gravações, feitas com uma câmera amadora em um quarto sem decoração, mostravam um homem visivelmente envelhecido. A barba tingida de preto tentava manter uma imagem de autoridade, mas sua expressão era cansada.
Ele repetia frases, cometia erros, recomeçava. Em certos momentos, se cobria com um cobertor para se aquecer. Essas cenas, divulgadas anos depois, mostravam um retrato pessoal e da decadência e vergonha de um homem que, por tanto tempo, foi o símbolo do terror global. Mas não foi isso que mais surpreendeu os analistas. A verdadeira revelação estava em uma pasta chamada Rascunhos. Dentro dela, havia um arquivo de texto simples, um e-mail nunca enviado, escrito por Bin Laden e endereçado a um de seus principais comandados. O tom da mensagem era de completa frustração. Ele mostrava preocupação com os rumos da Al-Qaeda. Afirmava que grupos parceiros no Iêmen e no Iraque estavam agindo por conta própria, ignorando suas ordens e prejudicando a imagem da organização com ações violentas e descontroladas. E o pior, ele lamentava que suas mensagens sequer estivessem sendo respondidas, ignorado pela própria organização que ele construiu. Aquele e-mail solitário foi a prova definitiva que a CIA precisava. Não havia um plano concreto para um novo ataque, nenhum plano secreto em andamento. O maior segredo de Bin Laden era que ele não tinha mais segredos. Ele não era mais um comandante, mas apenas um símbolo, separado do próprio movimento que fundou. A liderança real do extremismo global já havia passado para novos grupos, como o ISIS, deixando-o para trás. É claro que nada disso muda o que ele fez. Para todos nós, e principalmente para as vítimas, ele sempre será lembrado como um monstro, responsável por tirar a vida de milhares de pessoas. Mas a imagem final que surge daqueles arquivos é a de que, enquanto o mundo mobilizava exércitos e gastava trilhões para caçá-lo, ele já estava sendo derrotado pelo silêncio, assistindo a Tom and Jerry enquanto o império que ele construiu desmoronava em silêncio ao seu redor. Um homem que queria queimar a cultura ocidental, mas que passou seus últimos dias consumindo seus produtos mais banais. Talvez, no final, essa tenha sido a sua derrota mais ridícula e vergonhosa. Mas qual detalhe dessa história mais te surpreendeu? Deixe sua opinião nos comentários e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder nosso próximo vídeo.